Olha, para muita, mas muita gente mesmo, a simples ideia de ter que se levantar na frente de uma plateia para falar, nossa, é algo que dá pânico. É um medo que trava, sabe? Um medo visceral. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Por que isso acontece e, o mais importante, como dá para superar esse desafio? Pois é, a pergunta pode parecer um exagero, né? Mas acredite, ela está bem no centro da nossa discussão. Na verdade, esse foi o título de um artigo que foi investigar um dos medos mais comuns que existem. E olha, a resposta que muita gente deu é de cair o queixo. E essa imagem aqui, nossa, ela captura perfeitamente esse conflito que rola dentro da gente. De um lado, a pessoa está ali confiante, conectada com todo mundo. Do outro, o puro pânico, aquela ansiedade que simplesmente paralisa. É a mesma situação, o mesmo palco, mas são duas realidades internas completamente opostas. E o mais doido é que muita gente já sentiu as duas coisas. 41%. Ok, mas o que esse número significa? Bom, ele vem de uma pesquisa feita pelo jornal inglês Sunday Times, com 3.000 pessoas. E o resultado é impressionante. 41% delas disseram que têm mais medo de falar em público do que de problemas de grana, de ficar doente ou até mesmo da morte. É isso mesmo, mais medo de encarar o microfone do que do fim da vida. É muito sério. Mas calma, tem uma boa notícia no meio disso tudo, uma verdadeira virada de chave. A ideia de que falar bem em público é um tipo de dom, sabe? Um talento místico que só alguns sortudos têm ao nascer. Bom, isso não é bem assim. É outra coisa, totalmente diferente. Pois é, antigamente a crença era essa mesmo. Ou a pessoa nascia com o dom da oratória, ou já era. Era visto como um privilégio de poucos. Só que a realidade hoje é outra. Essa visão ficou para trás. O que a gente entende agora é que uma boa comunicação é, na verdade, uma competência. E o melhor, uma competência que pode, sim, ser desenvolvida. Então, o ponto principal é exatamente este. Falar em público é uma habilidade. Ponto. E como qualquer outra habilidade, ela pode ser aprendida, praticada e, claro, aperfeiçoada. É tudo uma questão de estudo e treino. Ninguém nasce sabendo, mas todo mundo pode aprender. Essa é a mensagem que tem que ficar. Ok, beleza. Se é uma habilidade, a pergunta que fica é: como a gente desenvolve isso? Bom, é hora de abrir o nosso kit de ferramentas, vamos ver o que é essencial para construir tanto a confiança quanto a capacidade de se comunicar bem. Olha, no fundo, tudo se resume a 3 pilares. São eles: primeiro, dominar o conteúdo, saber do que está falando de verdade. Segundo, colocar as ideias em ordem, de um jeito que faça sentido. E terceiro, usar o corpo e a voz para dar impacto à mensagem. E é por aqui que tudo começa. A maior parte daquela insegurança, daquele frio na barriga, vem do medo de não saber o suficiente, de dar um branco. Por isso, dominar o conteúdo é a base de tudo. É o que constrói a confiança. Quando a gente sabe bem do que está falando, a preocupação, ela diminui muito, porque aí a gente está pisando em terreno seguro. Mas, atenção, dominar o assunto é fundamental, mas não é tudo. O jeito que a mensagem é entregue é tão importante quanto, sabe, a gente fica tão focado no o que falar, nas palavras exatas, que acaba esquecendo que a nossa comunicação, ela vai muito, mas muito além do texto. É aqui que entra a comunicação não verbal. Ela pode tanto reforçar o que está sendo dito, quanto, infelizmente, enfraquecer. Pensa bem, os gestos que a gente faz com as mãos, a postura mais ereta, o contato visual para criar aquela conexão e até a variação do volume e do tom da voz, tudo isso junto ajuda a intensificar a mensagem e, claro, a prender a atenção de quem está ouvindo. Beleza, então já temos o domínio do conteúdo e a consciência do corpo e da voz. E agora? Como a gente junta tudo isso? Bom, é aí que entra a estrutura. Pense na estrutura como um mapa, um GPS. É ela que garante que ninguém vai se perder no meio do caminho, nem quem fala, nem quem ouve. E aqui não tem segredo. A estrutura clássica funciona que é uma beleza. Começo, meio e fim. A abertura serve para fisgar a atenção logo de cara. O desenvolvimento é a hora de apresentar os argumentos, um de cada vez, de forma lógica. E a conclusão? A conclusão amarra todas as pontas e reforça aquela mensagem principal, a que precisa ficar na cabeça das pessoas. E por que isso é tão importante? Porque sem uma sequência lógica, a mensagem simplesmente se perde no ar. As pessoas começam a ficar confusas, o interesse vai lá para baixo e até para quem está falando fica mais difícil. Uma boa estrutura, no fim das contas, é a espinha dorsal de qualquer apresentação de impacto. E para fechar,
Vamos falar da peça que falta nesse quebra-cabeça e, olha, talvez seja a mais importante de todas. Vamos falar sobre autenticidade. Essa frase resume tudo, né? O que as pessoas querem hoje em dia não é um discurso todo pomposo, cheio de palavras difíceis ou uma atuação de teatro. Não, o que conecta de verdade é uma fala natural, objetiva, clara. Não precisa ser um ator ou uma atriz. A simplicidade tem um poder enorme. É ela que conecta, é ela que convence. Porque no final das contas, superar o medo de falar em público não é o fim da linha, é só o começo. É o que abre a porta para que boas ideias sejam ouvidas. Então, com essas ferramentas todas na mão, a verdadeira pergunta muda. Não é mais como eu vou falar, mas sim o que eu tenho de importante para compartilhar com o mundo. E essa resposta, bom, aí é com cada um.